E hoje, no quadro do projeto Memorial Fotográfico de Caucaia, nós estaremos aí com o Hamilton Freitas, trazendo a história do Colégio Cenecista Luzardo Viana. Vamos conferir. Olá, eu sou Hamilton Freitas, idealizador e pesquisador do projeto Memorial Fotográfico de Caucaia, e hoje nós vamos falar de uma instituição muito importante para a história do município de Caucaia, o Colégio Luzardo Viana, que este ano está completando 55 anos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para falar um pouco dessa história a diretora Ângela Viana. Dona Ângela, é um prazer lhe receber no nosso quadro. Eu lhe agradeço toda a atenção, todo o carinho que a senhora tem, que desde o primeiro momento que eu lhe apresentei o projeto, no ano de 2005, você nos apoiou numa exposição que a gente fez, e agora eu estive em contato com a senhora abriu as portas, abriu o acervo do colégio. Seja bem-vinda ao nosso quadro, eu queria lhe agradecer e fale um pouco da história, como surgiu, como foi a fundação do Colégio Luzardo Viana aqui em Caucaia. Hamilton, muito obrigada, né, assim, pelas suas palavras carinhosas, e realmente assim, a questão da gente estar recebendo assim, dessa forma, acolhendo esse seu projeto, é porque é um projeto que ele tem que existir dentro de Caucaia, ele precisa existir, né? E assim, então você sempre será muito bem recebida aqui no Colégio Luzardo Viana. E em relação a falar da SENEC, olha, eu sou assim, uma verdadeira apaixonada pela história da SENEC. E a história da SENEC é uma história que eu acho ela muito bonita. Ela surgiu em Recife, no ano de 1943. É um estudante de direito, um rapaz jovem, né? Ele e um grupo de amigos, ele não se conformava com a situação da época, né? Porque a gente está falando do ano lá de 1943. Ele não se conformava. Qual era a situação da época, né? Os alunos não tinha escola. As pessoas queriam estudar, a não ser que fossem filhos de famílias, né, que tinham um poder aquisitivo mais elevado, eles não podiam estudar, não existia a quantidade de escolas da rede pública que temos hoje, né? Então ele e esse grupo de amigos, né, professor Felipe Thiago Gomes, eles resolveram criar uma escola, né, que foi o Ginásio Castro Alves, que foi a primeira escola da SENEC em Recife. E o professor Felipe, que eu tive a felicidade de vê-lo uma vez aqui no colégio, fazendo uma inauguração aqui de uma etapa aqui do colégio, e outra vez em Brasília, né? Ele já faleceu. E o professor Felipe Thiago, ele teve essa ideia, né, de fundar a SENEC. A SENEC ela foi criada para atender a pessoas carentes. Inicialmente ela teve o nome de Campanha do Ginasiano Pobre. Então, para você ver que nasceu com essa finalidade, né, e a denominação era essa, Campanha do Ginasiano Pobre. Hoje são 153 escolas, né? Eu acho que todo mundo se pergunta, meu Deus, o que foi que aconteceu com as escolas da SENEC? Porque inclusive, às vezes as pessoas perguntam, o Luzardo Viana vai fechar, as escolas da SENEC estão fechando, mas qual a diferença? A diferença é do momento social, político, histórico, porque quando a SENEC nasceu, não existiam as escolas da rede pública. Era muito deficiente na época. Muito, eram raras, né? Então a SENEC, ela teve esse poder, né, de levar a educação a todos os recantos do Brasil onde os alunos não tinham escola. Com o passar do tempo, né, a chegada da SENEC em Caucaia. Na época, em 1959, ela nasceu em 1943, e em 1959, o Hernando de Queiroz Viana, né, era deputado, né, e ele ouviu falar, né, ele circulando pelo Brasil, ouviu falar nessa ideia, né, digamos assim, dessa marca SENEC. Ele procurou a professora Corália Salles, né, o professor Valmir, né, e resolveram trazer a ideia da SENEC para Caucaia. E conseguiu fundar o Colégio Luzardo Viana. Que inicialmente funcionou lá nas instalações da escola. Não tinha, porque não tinha sede. Ele trouxe a ideia, né, a marca SENEC para Caucaia.
Porque eu me lembro do professor Valmir, que esteve à frente do Colégio Luzardo Viana, né? Ele foi diretor por 40 anos. E eu me lembro do professor Valmir, ele me contou várias vezes essa história, que quando ele terminou a 5ª série do antigo curso primário, ele não tinha como ele continuar os estudos em Caucaia. Aí ele sempre me dizia que ele ia de trem para Fortaleza, ia ele, o doutor Murilo, ele me contou isso várias vezes. E a gente está falando de uma pessoa, o professor Valmir morreu em dezembro de 2003, acho que ele não tinha 70 anos completo quando faleceu. A gente está falando de uma pessoa centenária, né? Então, é uma história que ela não está tão distante assim da gente, né? E o professor Valmir sempre me falava que as famílias caucaienses passaram a ter essa oportunidade de ter o curso ginasial a partir da fundação da SENEC. E essa sede aqui atual, que por acaso eu também cheguei a estudar, eu estudei 2 anos aqui, eu tive o privilégio de estudar em 3 colégios importantes da cidade, 4. Januza Corrêa, Luzardo Viana, e eu tive uma experiência também, a minha infância foi toda lá no Branca. E eu estudei também lá no Vicente Arruda, no Planalto. Mas voltando à história aqui do Luzardo Viana, como é que foi a fundação, como foi a mudança da Coronel Corrêa, porque teve o início lá no Branca, depois passou um período na fábrica, na Caísa, um espaço cedido pelo empresário, e como é que chegou aqui? Aí a escola ela começou a crescer muito, né? A fábrica, o espaço ficou pequeno, né? Ficou pequeno e foi quando o seu Hernani, né, e o superintendente da SENEC na época, eles resolveram, uma parte do terreno foi doada e a outra parte ela foi comprada pela SENEC, né? E construíram o Colégio Luzardo Viana. Inicialmente o colégio não era assim, não tinha essa frente como é agora, né? E aí foi construído o colégio. Quando eu cheguei aqui, né, a professora Corália Salles, né, era a secretária da escola, né? Voltando um pouquinho ao início, né, da fundação do colégio, né? Logicamente que foi a ideia de trazer a SENEC para Caucaia foi do empresário, né, Hernani Viana, que na época era deputado. O professor Valmir abraçou, né, essa causa, né, esteve aqui durante mais de 40 anos, né, aqui à frente da escola, saiu quando ficou doente, né, e faleceu. E a professora Corália também, ela passou 38 anos aqui na escola, aqui no Colégio Luzardo Viana. E ela dedicou a vida dela, a professora Corália Salles, ela dedicou a vida dela ao Colégio Luzardo Viana. Mas nós esperamos, o Colégio Luzardo Viana esse ano completou 55 anos, e nós esperamos que ele complete 60, 70, 80, 100 anos, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua participação. E é isso, minha gente, nós ficamos por aqui e até semana que vem com mais um quadro do Projeto Memorial Fotográfico de Caucaia.